ela criou uma sala por lá, pela FEB. Estimados irmãos, Ideal Espírita, todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, do YouTube e do Facebook, nós pedimos perdão pelo atraso, houve alguns problemas de conexão, mas estamos iniciando a nossa reunião desta manhã maravilhosa, em que nós estamos dando continuidade à comemoração do aniversário do Ceará de Deus. Então, vou abrir essa reunião e que vai servir de prece, lendo uma mensagem que foi recebida por Divaldo Pereira Franco diante da tumba de Francisco de Assis no dia 25 de maio de 1994, aproximadamente há 28 anos, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, que diz o seguinte: ele se fez o irmão da pobreza a fim de que ela ficasse digna e enriquecedora. Ele se tornou o irmão da natureza de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo a mais bela comunhão de solidariedade que se conhece. Ele que se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estrelar. Ele dialogou com todos, com os ricos, com os pobres, com as águas, com os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Rico, tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada a possuir. Cantor, dirigiu a sua música, a música da sua voz, para falar em nome de todas as vozes, e principalmente daqueles que, miseráveis no mundo, haviam perdido o direito de ter voz. Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos e palácios, ou se escondiam em choças misérrimas, ele se ergueu como ponte, unindo as criaturas. Todos levantavam paredes, e Francisco derrubava-as. Enquanto se apresentavam e se mantinham distâncias, ele surgia com uma aproximação. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Depois do amigo, jamais alguém que houvesse sido tão fiel e tão irmão de todos. Hoje, a sua voz ainda prossegue, chamando as almas para Deus. A força do seu verbo continua arrebatando, porque penetra o mais profundo do ser humano, e quem a ouve nunca mais deixa de escutar-lhe o cântico. Em silêncio de suas meditações falam alto. A sua ternura comove e convence. Ele é indimensional na sua pequenez, na sua singeleza. A morte não o calou, a fragilidade orgânica não lhe impediu o dever de atender o chamado do seu Senhor. Ele continua incorruptível no ministério que mudou em plena Idade Média os rumos da fé e do amor. Quando a decadência político-religiosa se anunciava como decorrência do abuso do poder e das arbitrariedades, Francisco dignificou a criatura humana, colocando-a em patamares elevados e propôs-lhes a felicidade com Jesus. O mundo, depois dele, ficou diferente, qual sucedera antes com o do seu amado mestre. A simplicidade enfrentou a afronta. A pureza não temeu a perversão. Ele não é somente um símbolo, mas a realidade do próprio amor. O seu psiquismo prossegue envolvendo a Terra e todos aqueles que sintonizam com a sua vibração experimentam paz e se enriquecem de esperança. Quando a Mãe Morte se lhe acercou, ele recebeu-a sorrindo, saudou-a com a canção. Louvado seja meu Senhor, pela nossa morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar, e penetrou de retorno na esfera dos justos, sob o carinho do seu pleno amor. Francisco, por fim, é o irmão de Jesus como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco, nestes dias tumultuosos, ergue a tua doce voz e canta outra vez aos ouvidos surdos da humanidade o teu hino de bênçãos e de louvor, intercedendo junto ao teu irmão por todos nós, os pobres filhos do Calvário. Joana de Ângeles. Mensagem maravilhosa, penetra no fundo de nossa alma e nós elevamos nossos pensamentos agradecidos a esse Francisco de Assis. Mas também há outro Francisco de Uberaba, de Pedro Leopoldo, esse maravilhoso Chico Xavier, que nos deixou um tesouro que se chama o Espiritismo Explicado, o Espiritismo esclarecido com a luz da verdade e da razão, através dos mentores espirituais que estavam junto a ele, transmitindo a verdade que haveria de salvar o nosso planeta, escola. Que nós possamos seguir adiante nessa luta redentora. Nós damos os nossos trabalhos por iniciados
e convidamos a nossa irmã Ivana Reis, que vai fazer a prece dessa manhã, que tem como tema Faça o bem sem olhar a quem. Ivana, querida irmã, desculpe pelos atropelos que ocorreram nessa manhã, mas estamos juntos. Obrigado a você pela ajuda, né, que nos prestou, e damos a palavra para que você faça a sua palestra, iluminando a nossa mente nesta manhã. Muito obrigada, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham. É com muita felicidade que nós estamos juntos aqui nessa data tão especial, né, de aniversário da Nossa Senhora de Deus. Então, muito obrigada pelo convite. Você prefere ficar comigo na tela ou prefere sair e depois retornar? É melhor sair, né, para não assombrar o povo, né? Daqui a pouquinho, então, você retorna, tá bom? Bom, pessoal, então, nós pensamos que a doutrina espírita, né, que Mário Jorge tão bem falou conosco, que foi explicada de uma forma muito clara pela obra de Chico Xavier e de tantos outros médiuns, nosso querido Divaldo Franco, por intermédio de quem recebemos essa belíssima mensagem de Joana de Ângeles, e de tantos outros médiuns, como Dona Ivone Pereira. Essa doutrina, ela nos mostra que nós estamos aqui em matéria de aprendizado. Estamos aqui para nos melhorarmos, para superarmos a nós mesmos, vencendo as nossas más inclinações, os nossos vícios morais e nos tornando pessoas melhores. E o Espiritismo é o roteiro seguro. É o roteiro que Jesus já tinha deixado para nós há 2000 anos e que ele vem levantando o véu, nos ajudando na compreensão dos seus ensinamentos. E uma das coisas que um dos lemas da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas quando nós pensamos nessa caridade, ela vai muito além da caridade material. A caridade material, ela ainda é necessária, com certeza, mas ela é apenas um dos aspectos da caridade. Porque Emmanuel nos disse, não há nada, ninguém é totalmente desprovido, de forma que não há nada que possa dar em benefício do outro. Nem que seja um sorriso, nem que seja uma palavra amiga, nem que seja o amparo de ouvir alguém que precisa desabafar. Então, de uma forma ou de outra, nós sempre podemos fazer o bem. E nós também entendemos que, né, nós aprendemos com o Espiritismo, que a verdadeira caridade, conforme Jesus a entendia, pode ser expressada na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Então, nós percebemos que essa caridade, ela está ao alcance de todos nós. E a caridade nada mais é do que fazer o bem. É querer o bem, é fazer o bem para o nosso irmão, para nós mesmos, para o nosso irmão. E nós devemos praticar essa caridade de forma indistinta. Nós não podemos escolher, né? Eu vou ser caridoso com esse, não vou ser com aquele. É algo que a gente precisa aprender a amar a humanidade como nossos irmãos que são. Nós, então, buscamos na Bíblia algumas passagens que falam, que nos incentivam a essa prática do bem, em fazermos o bem aos nossos irmãos. E nós encontramos no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ele já nos mostra aqui uma das leis que o Espiritismo nos traz, uma das leis de Deus, que é a lei de causa e efeito. Porque se nós fazemos o bem, nós estamos plantando o bem. E necessariamente o que se planta, colhe. Então, se eu estou plantando o bem, eu vou colher o bem de volta. Mas ele diz, se não desanimarmos, porque nós vivemos ainda num estágio, num mundo de expiações e provas, isso quer dizer que nós não somos perfeitos, nós ainda temos muitas mazelas para, resolvermos conosco. Então é natural que às vezes nós nos sintamos desanimados, ficamos desanimados, não é? Quantas vezes a gente pensa em desistir, mas nesses momentos a oração é um recurso valioso. Que nós nos apeguemos na oração, porque os benfeitores amigos, os nossos espíritos amigos, eles estão sempre conosco para nos ajudar. E a oração é a forma de nós nos conectarmos com essa espiritualidade superior, que vem,
que nos acalenta, que nos acalma e que nos faz enxergar que nós não podemos desanimar. Nós temos que prosseguir e persistir buscando o bem. Nós também encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Disse Jesus: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, na verdade, Jesus também falando, né, sobre a forma de nós glorificarmos a Deus com a mão na massa, trabalhando, não somente com louvor, com adoração, mas com o trabalho em benefício dos nossos irmãos. Aí, nós achamos no livro de Tiago, no capítulo 2, os versículos de 14 a 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Essa é uma passagem famosa, né, do livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Isso quer dizer que nós precisamos sempre conjugar a fé que nós temos, a certeza do amparo divino, mas também trabalhando ao lado de Jesus em prol dos nossos irmãos. E por fim, mais um trechinho ainda do Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí é claro que aqui pecado nós entendemos no sentido do equívoco, né? Do erro, do engano espiritual. Bom, nós vimos que a Bíblia, ela está, né? São inúmeras as outras mensagens que nos conclamam a essa prática do bem. E é importante que nós façamos algumas considerações acerca disso, né? Primeira delas, fazer o bem é uma escolha minha, é pessoal, é intencional. Ela depende apenas de mim. Ela não depende de fatores exteriores. É algo que eu decido fazer. E eu me coloco na marcha para realizar. E é claro que teremos muitos tropeços, muitas quedas. Mas quando nós realmente queremos, nós nos levantamos e seguimos. Nós não podemos condicionar o bem a fatores exteriores. Então, eu me recordo sempre de uma historinha que o nosso querido Divaldo Franco, né, contou algumas vezes nas suas palestras, daquela colega de trabalho que sempre estava esperando algo para que, por fim, ela pudesse ser feliz. E ela sempre condicionava a felicidade a fatores exteriores. Primeiro, ela precisava ter um carro próprio, depois ela tinha que ter uma casa, depois ela precisava constituir uma família, ter os filhos, enviar os filhos para a faculdade. Então, a pessoa está sempre postergando. E, às vezes, nós fazemos isso também em relação ao trabalho. Nós sempre estamos pensando, mas eu ainda não posso, eu não tenho tempo. Eu não tenho como fazer nada porque eu não tenho tempo. E nós vamos nos esquecendo de que o bem, nós é que precisamos arranjar o tempo para fazer esse bem. Porque depende das prioridades na nossa vida. E aí, uma outra consideração, né? Quando a gente fala fazer o bem sem esperar a quem, essa expressão, sem esperar a quem, isso quer dizer que é aquele bem que a gente faz sem esperar retribuição nenhuma. Sem esperar favores de volta, sem esperar nenhum muito obrigado. Nós, quando fazemos o bem, nós não temos que esperar a gratidão da parte do outro, porque às vezes essa gratidão não vem. Se vier, é um sentimento muito bom para aquele que sente e para nós também. Mas nós não podemos fazer o bem apenas esperando o retorno do outro, porque às vezes esse retorno nem vem. E uma outra questão, nós sabemos que nós vivemos sob a lei da semeadura e da colheita. Então, se nós fazemos o bem, nós colhemos o bem, né? E uma coisa que é interessante, uma pessoa que faz o bem, ela nunca se arrepende do bem que ela fez. Ela fica feliz, ela se sente bem por fazer o bem. Já é o contrário de quem faz o mal. Porque quem faz o mal, fatalmente chegará um dia em que se arrependerá e buscará, né, mudar a rota, mudar o caminho e refazer os seus passos na direção do bem.
Tudo isso que nós estamos falando nos lembra de algo que é uma das bases de funcionamento do nosso movimento espírita. Nós temos a doutrina espírita, trazida por nós, por Allan Kardec, ditada pelos espíritos superiores, a uma quantidade grande de médiuns. Allan Kardec, então, estudou, compilou isso e lançou as obras. Nós temos diversas obras de Allan Kardec, mas nós citamos aquelas 5 que nós consideramos fundamentais ou básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quando, então, Allan Kardec cria essa doutrina, as pessoas que começam a segui-la, que ele chama, né, que elas seriam designadas de espíritas ou espiritistas, os espíritas, eles compõem o movimento espírita. Então, o movimento espírita é o trabalho realizado pelos espíritas. E esse não é perfeito, exatamente porque nós não somos perfeitos. Agora, uma das bases do trabalho do movimento espírita é o trabalho voluntário. Nós não somos profissionais da religião. Nós trabalhamos voluntariamente. Então, a direção do centro espírita, o presidente, os diretores, ninguém recebe nenhum tipo de remuneração. As pessoas que se dedicam ao trabalho social, ao trabalho doutrinário espírita, elas fazem isso apenas pela alegria de servir, de fazer algo em torno de uma ideia que elas adotaram como suas, que elas têm convicção. Então, esse é o trabalho voluntário, que é realizado pelos espíritas no nosso movimento espírita. E quando a gente pensa em trabalho voluntário, eu quis buscar uma definição. O que é trabalho voluntário? Eu encontrei assim: o trabalho voluntário pode ser definido como um conjunto de ações caracterizadas exclusivamente pelo interesse social, sem qualquer pretensão de lucro. Ou seja, é algo que eu faço em benefício de todos da sociedade, sem pretensão de lucro. Mas isso não quer dizer que eu não seja o primeiro a ganhar com esse trabalho voluntário. Porque todos nós sabemos que quem pratica ganha muito mais do que aquele que recebe. Mas aí nós vamos buscar também às vezes as pessoas perguntam, né? Mas por que realizar trabalho voluntário? Você já não tem tanta coisa na sua vida para fazer? Você já não trabalha tanto? Você tem família? Você tem tantas coisas? Você não descansa? Por que realizar um trabalho voluntário? E aí nós encontramos uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Essa pesquisa ela está num site chamado Instituto Reação. E essa pesquisa, ela constatou que em um estudo demonstrou que pessoas que fazem algum tipo de trabalho voluntário vivem com mais qualidade de vida e por mais tempo. Em média, 4 anos a mais, comparado a quem não realiza nenhum tipo de ação voluntária. Além disso, outros estudos apontam que os níveis de estresse, pressão sanguínea e até mesmo de doenças como a depressão são impactados positivamente quando dedicamos nosso tempo a tarefas. Então, os estudos mostram que nós temos o hormônio da felicidade, a ocitocina. E quando nós realizamos o trabalho voluntário, acontece a liberação de ocitocina no nosso organismo e nós nos sentimos muito felizes por fazer o bem. Isso é algo que realmente só quem faz algo em benefício do outro sabe o quanto nós somos os primeiros beneficiados. E é sempre importante nós lembrarmos que o trabalho voluntário, ele exige de nós responsabilidade e comprometimento. Não é porque é voluntário e eu não recebo nada em troca que eu vou fazer de qualquer maneira. Então, a partir do momento em que eu aceito aquela tarefa que me foi proposta, eu assumi um compromisso. Eu preciso ter seriedade, eu preciso cumprir com os meus compromissos, com os horários, com tudo que é esperado de mim. Não é aquilo de dar o que me sobra, não. Ele é voluntário porque eu me voluntariei para fazer. Mas ele tem que ser feito de forma adequada, bem feito. Né? Então, é um trabalho como qualquer outro. A diferença é que a gente não espera nada em troca, nenhum tipo de remuneração. Nós encontramos, então, nesse estudo, nesse site também, alguns motivos que podem levar a pessoa a realizar o trabalho voluntário.
Bom, um deles, permite que você ajude uma causa na qual acredita. Nós acreditamos na causa de Jesus. Nós entendemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Então, se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, nós podemos ajudar a essa causa divulgando a sua mensagem, levando esse conteúdo que é tão consolador, que tem o poder de transformar as nossas vidas, para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Então, é muito bom nós termos essa oportunidade de ajudarmos aquilo, uma causa na qual nós acreditamos. Um outro fator é uma maneira de retribuir tudo de bom que a vida lhe deu. Se nós formos pensar, nós nunca conseguiremos fazer o bastante para retribuir a bondade de Deus para conosco. Porque mesmo que nós não tenhamos uma vida tão simples e tão fácil, só o fato de nós estarmos aqui reencarnados já é motivo de nós agradecermos. Porque os espíritos nos dizem que a população de desencarnados é muito maior do que a de encarnados. E esses desencarnados aguardam a oportunidade da reencarnação. Oportunidade que hoje nós estamos tendo. Então, é uma maneira de nós retribuirmos tudo que a vida nos dá, é nos esforçando para sermos melhores, para sermos bons. Porque é exatamente esse o motivo de nós estarmos reencarnados. É para o aprendizado da prática do bem, do amor. Por isso nós estamos aqui. Um outro motivo. Contribui para que você treine as suas habilidades e conhecimentos ao dividi-los com outras pessoas. Então, quando eu digo que nós somos beneficiados, gente, é fato. Nós não somos beneficiados não só espiritualmente, né, moralmente, mas até na vida do dia a dia. Porque muitas vezes no movimento espírita, no trabalho espírita, nós adquirimos habilidades que vão nos ajudar na nossa vida pessoal também. Melhora as nossas habilidades de comunicação, de várias as formas, né? Então, nós somos também ajudados enquanto estamos ajudando. Aumenta seu círculo de amizades, contatos e promove networking, ou seja, rede de relacionamentos. Você estreita amizades com as pessoas, né? Você estabelece contatos com pessoas do mundo inteiro. Hoje, com a internet que nós temos, por meio do trabalho espírita, a possibilidade de nos ligarmos a irmãos nossos que estão em várias partes do mundo. Hoje eu estou aqui na minha casa em Goiânia, né, participando das comemorações de aniversário do Grupo Espírita Seara de Deus, de Pernambuco, com muita alegria, porque eu tenho amigos nesta casa espírita. Então isso faz com que nós estreitemos os laços de amizade, né, com irmãos de outras terras. Pode ser usado para enriquecer o seu currículo. Sabia que hoje as empresas, elas valorizam muito a pessoa que coloca no seu currículo a experiência do trabalho voluntário? Isso é fato. Aumenta a experiência no seu ramo de atuação. Se nós, por exemplo, dedicamos-nos ao movimento espírita na nossa área profissional, isso ainda nos rende mais experiência, mais vivência no trabalho, né? Muda a visão que se tem do mundo e das pessoas. Quando nós estamos engajados no trabalho voluntário, nós deixamos de julgar. Nós aprendemos a respeitar mais as pessoas. Nós desenvolvemos mais a empatia. Nós aprendemos a olhar, a ver com o olhar do outro, a entender o momento que aquele outro está vivendo, a respeitar a situação de vida daquela pessoa. Então, isso muda a visão do mundo, porque nos mostra que Deus está no comando. Mesmo que o mundo esteja um lugar aparentemente terrível, difícil, não, nós vamos enxergar o lado bom. Que tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Isso é maravilhoso. Bom, melhora o poder de comunicação, desperta e aprimora os sentimentos como empatia, sensibilidade, né? Promove a sensação do bem-estar e afasta o tédio. Quantas pessoas, às vezes, ficam entediadas porque não tem o que fazer. E nós, espíritas, sempre temos o que fazer. Sempre temos trabalho à nossa disposição. Mas isso você pode ter em qualquer lugar que você estiver, não só sendo espírita. Você pode não ter nenhuma religião e você continua fazendo bem.
Isso é que importa. Nós encontramos também uma outra pesquisa com um resultado muito interessante, que fala sobre as recompensas do trabalho voluntário e a gratidão que isso gera, né? O site é o gas.com.br. Ele diz o seguinte, que no Brasil, 11% da população é voluntária. 11% realiza algum tipo de trabalho voluntário. Percebam bem, o fato de eu não estar entre esses 11% não quer dizer que eu não esteja fazendo bem. Porque nós já vimos lá no começo que fazer o bem, muitas vezes, pode ser feito até sozinho. Pode ser feito na forma como eu lido, como eu trato as pessoas, como eu me posiciono diante das situações. Mas aqui nós estamos falando das pessoas que se engajam em algum tipo de organização, que realiza algum tipo de trabalho voluntário. Então, essa pesquisa foi de junho de 2016, encomendada pela Fundação Itaú Social ao Instituto Datafolha. E essa pesquisa apontou que existem hoje no Brasil 16,4 milhões de voluntários. Isso representa 11% da população. Entre os que jamais doaram parte do seu tempo ou energia em benefício de alguma obra ou projeto, o principal motivo alegado é falta de tempo. 40% das pessoas dizem que não tem tempo. E muitas vezes não tem mesmo, nós respeitamos. Nós sabemos que às vezes a pessoa tem uma vida muito difícil. Faz 2 jornadas de trabalho, uma terceira quando chega em casa, né? Às vezes no fim de semana é o domingo é o dia que ela tem para colocar, ela ou ele, as coisas da casa em ordem com os filhos. Então não vai nenhum tipo de julgamento. Mas essa pessoa que não tem tempo, ela pode até não estar engajada em algum projeto, em alguma obra, mas ela pode ser boa. Ela pode fazer o bem. Né? Isso não é impedimento. Nunca foram convidadas, disseram 29% das pessoas. Ou seja, não, eu nunca fiz um trabalho voluntário porque eu nunca fui convidada. Gente, 29% é uma quantidade expressiva. Por isso que nas nossas casas espíritas, nós estamos sempre convidando as pessoas a se engajarem, a colaborarem em alguma das atividades da casa. A pessoa precisa se sentir convidada. Então, você que está nos acompanhando agora, se você ainda não realiza um trabalho voluntário, nós queremos te convidar para isso. Busque alguma coisa, vincule-se a algum projeto, a alguma instituição, para realizar a prática do trabalho voluntário. Outros 18% disseram que nunca pensaram nessa possibilidade. Não pararam para pensar nisso, né? 12% disseram que não sabem onde obter informações a respeito. A pessoa ela quer ajudar, mas não sabe como. Gente, isso é comum. Às vezes a pessoa ela não é vinculada a nenhum movimento religioso, ela não tem vinculação com nenhum tipo de organização social. E ela fica pensando, eu gostaria de ajudar, mas não sei bem por onde começar. Então é importante que nós também estejamos o tempo inteiro oferecendo oportunidades para essas pessoas que querem ajudar, seja da forma que for, não é? Então, 8 em cada 10 jovens brasileiros, jovem entre 16 e 24 anos, jamais se envolveram com o voluntariado. Então, imagine o potencial que nós temos aí, né? De pessoas que ainda não estão envolvidas e que podem, de repente, se vincular e se envolver. E o trabalho voluntário, ele nos ensina muito. Nós aprendemos muito com esse trabalho voluntário. Primeiro, nós começamos a redefinir o conceito do que seja felicidade. Às vezes, nós imaginamos que a nossa vida está tão difícil, que nós temos tantos problemas. Quando nós começamos a fazer o trabalho voluntário, nós descobrimos que existem pessoas com muito mais dificuldade do que nós, passando por situações muito mais preocupantes e difíceis. Então, isso faz com que a gente perceba que nós somos afortunados. Mesmo com as dificuldades, é claro que o meu problema dói em mim, eu sei. Mas eu preciso também entender que, ao passo que eu estou aqui com esse problema e sofrendo, existem pessoas que estão em situação muito mais difícil. E que talvez eu possa fazer algo para ajudar aquela pessoa. Assim como eu vou encontrar alguém que vai fazer algo e vai me ajudar. E esse alguém nem sempre é um encarnado. Muitas vezes são os desencarnados que nos amam, que estão ali nos ajudando. Embora nós não percebamos de uma forma muito nítida, né? Então, a gente passa realmente a redefinir o que é a felicidade. E aí, de repente, a felicidade
não é viajar de férias todo ano, ir para um país exótico, uma praia exótica. Às vezes a felicidade é ter a oportunidade de participar de algo assim. Quem mais ganha é o voluntário. Nós sabemos disso. Nós ganhamos uma alegria, uma satisfação que a prática do bem nos traz. Uma lição que a gente aprende também é que muitas vezes o que nos falta não é tempo, é organização do nosso tempo. Se nós formos passar em revista tudo que nós fazemos todos os dias, às vezes nós vamos perceber que nós temos tempo. É só questão de organizar esse tempo. E, claro, ter a vontade, o desejo de fazer e, de fato, colocar em prática, não é? Uma coisa que é importante também, que o trabalho voluntário nos traz, é o conhecimento de nós mesmos, esse processo de autoconhecimento. Porque quando eu estou envolvido ali naquela situação, eu começo a me observar. E eu posso observar o quanto aquilo está me mudando. O quanto a prática do bem, do trabalho, ele está alterando a minha forma de ver a vida, a minha forma de me relacionar com as pessoas. Então, eu começo a observar o meu processo de crescimento. E também a observar onde eu preciso melhorar. Quais são as minhas dificuldades que me impedem de seguir à frente. Então, nos ajuda nesse processo do autoconhecimento tão necessário, não é, no nosso processo evolutivo. Outra coisa que é claro, né? Nós precisamos sempre, pensando nisso, de buscar o aprimoramento do trabalho que nós fazemos, seja onde for. Porque foi como nós dissemos, não é porque é voluntário que tem que ser feito de qualquer forma. Então, eu preciso sempre buscar o aperfeiçoamento para aquele trabalho que eu estou oferecendo. Para alguma instituição, para algum projeto, para alguém. Preciso fazer o melhor que eu conseguir. Então, buscar estudar sobre o assunto, não é? Buscar conhecer outras práticas, para que eu possa trazer, de repente, experiências de outras pessoas que possam ajudar aqui, não é? Sempre buscando aprimorar o trabalho que nós fazemos. E é claro, nós aprendemos que a melhor retribuição que nós podemos ter é observar a alegria do outro. Hoje mais cedo, eu estava vendo num grupo de WhatsApp que eu participo, uma pessoa mandou um pequeno vídeo contando um pouco da história de Irmã Dulce, da Bahia. E é um vídeo, né, que foi produzido pela CNBB, e muito bonito, porque Irmã Dulce, ela dedicou a vida dela ao próximo. Ela, com aquelas irmãs de caridade que estavam com ela saía na rua, ela saía nas ruas buscando as pessoas abandonadas. E ela fez tudo o que ela pôde para minimizar a dor e o sofrimento daqueles irmãos. Então, ela fala nesse depoimento, ela fala, nós já não temos mais uma vida nossa, nós vivemos a vida dessas pessoas. Porque não tinha dia, não tinha noite, era qualquer momento. Então, nós ficamos imaginando, né? É claro que nós ainda estamos, às vezes, tão distantes de uma Irmã Dulce. É um espírito missionário que esteve aqui conosco. Mas que nós possamos fazer até onde nós conseguirmos, mas fazermos com amor, com o melhor que nós pudermos dar. Porque a retribuição é a alegria e o bem que nós estamos praticando e fazendo para alguém. Então, são várias, né? Nós poderíamos dizer assim, são várias as alegrias, as recompensas que o trabalho voluntário nos traz. É muito bom nós podermos fazer algo de bom para alguém. Para que nós possamos fazer isso, é preciso que nós estendamos o amor que nós sentimos por aqueles que nos são mais próximos, que nós consigamos ir aprendendo a estender um pouco mais esse amor. Assim como Jesus nos demonstrou que amava a toda a humanidade. Nós sabemos que quando nós somos criados por Deus, todos da mesma forma, simples e ignorantes, Deus nos destinou à perfeição. Um dia nós chegaremos aonde chegou a Irmã Dulce. Um dia nós chegaremos onde está Jesus. Mas para isso depende de nós. A caminhada é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Então comecemos hoje a fazer o bem nas menores oportunidades. Às vezes, simplesmente ao nos calarmos diante de uma ofensa.
a nos silenciarmos diante de uma situação que pode até nos magoar, procurando compreender o outro, procurando julgar menos, procurando apaziguar, pacificar. Isso é algo que nós precisamos ir aprendendo. E é com a prática, é com a insistência, é com a luta do dia a dia que nós vamos modificando a nossa forma de ser e vamos nos tornando melhores. E aí nós nos lembramos que os espíritos disseram que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende em domar as suas más inclinações. Será que nós estamos conseguindo isso? Será que nós estamos sendo os verdadeiros espíritas? Precisamos promover esse autoconhecimento, né, para identificarmos. E nós queremos concluir com um trecho que está numa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro O Espírito da Verdade. A lição é a de número 13 e tem como título Ação da Prece. Foi ditada por André Luiz, a Chico Xavier. E no finalzinho da mensagem ele diz assim: auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Então, André Luiz, né, nos conclamando a buscarmos esta oração na ação. Não somente na devoção, não somente na meditação, mas na ação, levando o bem a todos que precisam, sem olhar a quem. Nós queremos agradecer, convidar de volta aqui Mário Jorge para estar conosco, os nossos amigos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã. É contigo, Mário Jorge. Obrigado, Joana. Maravilhosa a sua mensagem, viu? Porque a gente fala muito na fé, mas às vezes a nossa fé é morta, porque não é ativo, né? Joana de Anjos, naquele livro Mestre de Amor, ela fala sobre a fé de uma maneira simples, mas entendível, né? Ela diz o seguinte, que a fé, nos moldes tradicionais que a gente observa no mundo, é simulacro de fé. Então ela diz, a fé verdadeira tem que ser ativa, abundante, né? Preciso comunhão com a fé, né? Se a gente conhece o Espiritismo, por exemplo, a nossa fé não pode ser aquela fé morta, a gente cruza os braços diante de tudo que a gente observa, não. Essa fé tem que ser diligente, tem que ser ativa, tem que ser verdadeira, né? Tem que ser abundante, porque a sua palestra já nos disse tudo, né? E o próprio Jesus dizia, né? Os milagres são obra da fé. Porque quando a gente não tem fé, a gente não realiza trabalho nenhum, a gente não tem sucesso nenhum na vida, né? Então a fé é necessária para alicerçar o nosso futuro, né? O nosso futuro é construído com a fé abundante que nós conquistamos para a doutrina espírita, né? Que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, foi maravilhosa a sua mensagem, porque às vezes a gente se agarra muito à doutrina, mas a gente não vive a doutrina. A gente conhece muito a doutrina espírita, mas não tem a abundância de viver a doutrina espírita em sua amplitude. Não existe essa comunhão com essa fé abundante que o Espiritismo nos entregou, né? Fé racional, a fé inabalável. Então nós precisamos seguir juntos esse roteiro que você nos trouxe. Fazer o bem sem olhar a quem, porque todos nós somos irmãos diante de Deus. A nossa família não é a casa onde a gente mora quando a gente tem os filhos, a mulher, a esposa, né? Os netos. A gente ama. Essa família é necessária para a nossa evolução, né? Mas a nossa família é o mundo. Nós estamos olhando agora o nosso planeta à beira de um abismo, né? Passando por um momento difícil, porque falta fé nos homens. Falta a fé abundante, a fé racional, a fé inabalável. Porque quando a gente tem essa fé, a gente não faz isso que está se fazendo, né? Então é isso aí, vamos orar, vamos continuar na nossa luta. Na próxima quinta-feira nós vamos ter a presença da nossa irmã Josema Coelho, lá da Sociedade Espírita Maria Nunes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ela tem como tema terapias
espirituais, né? Nós convidamos a todos para na próxima quinta-feira, às 20 horas, estar ligado conosco pelos canais do YouTube, Facebook, para assistir a nossa irmã Joselma nos trazendo essa mensagem de terapias espirituais. Então, a nossa reunião esta manhã aconteceu com Ivana e apesar de nós não termos condições de entrar, ela foi que comandou a nossa reunião desta manhã. Nós queremos agradecer. Se não fosse ela, não teríamos recebido essa preciosa mensagem que ela nos trouxe. Ivana, Deus lhe abençoe, lhe proteja. E para encerrar nosso trabalho, vamos trazer pela primeira vez ao vídeo a nossa irmã Tarsila para fazer a prece de encerramento do nosso trabalho. Que possamos, nesse momento, termos gratidão. Gratidão pelas palavras que ouvimos, pela nossa irmã Ivana, alicerçando a nossa fé que temos no trabalho que realizamos, no trabalho voluntariado da nossa casa. Gratidão pela Seara que comemora os seus 44 anos. Gratidão, Senhor, por essas lições que recebemos e que, Senhor, ter a certeza que fazendo a todos esses nossos irmãos no caminho, estamos fazendo a Ti, porque Tu disseste, tudo que fizeres a esses irmãos necessitados, é a mim que fareis. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade do Evangelho que sempre alicerça a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, pelo esses momentos de compreensão e entendimento. Mas, nesse momento de pandemia, nesse momento de guerra, que nossas vibrações sinceras possam ir a todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão sendo as vítimas, mas sabemos que nada acontece por acaso. E para aqueles outros, Senhor, que ainda não compreendem a lei do Teu amor, lembramos de Tuas lições quando Tu nos pede piedade por os criminosos. Que possamos ter piedade para com eles e dedicar a eles nesse momento, em todo momento de nossa vida. Piedade através de oração, para que eles reconheçam que somente através do amor, da fraternidade, do perdão, é que todos nós teremos a nossa renovação, a nossa evolução. Então, que eles despertem, Senhor. Despertem para esse perdão, para esse amor ao próximo. E que seja logo, porque sabemos que o amor apaga multidões de pecados. Que assim seja. Então, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecidos, nós encerramos os nossos trabalhos dessa manhã. Um abraço, Ivana. Deus abençoe vocês todos, hoje e sempre.